Tão bom estar aqui de novo com os irmãos. Abraça-nos, Senhor, com a Tua palavra. Nós queremos ter o nosso coração aquecido pelo Senhor nessa tarde, nesse domingo tão lindo. Nos abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. E é domingo de Ramos. Você está aí em casa, a igreja está fechada, mas a nossa igreja está toda ornamentada com ramos. É o domingo que dá início à Semana da Paixão, à Semana Santa. Domingo que vem é domingo de Páscoa, o domingo mais importante, o dia mais importante do cristianismo, da nossa fé. E é uma semana que a gente vive, quem tem fé, vive muito intensamente. A gente se lembra de tantas coisas que aconteceram e que são a razão da nossa fé, sobretudo a ressurreição de Jesus no domingo da Páscoa. E fé, então, é um assunto muito importante para o cristianismo. É um dos temas mais relevantes para a nossa espiritualidade. E a palavra de Deus diz no Novo Testamento, no livro de Hebreus, capítulo 11, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Certeza do que eu espero, convicção do que eu não consigo ver. E a Bíblia diz que pela fé nós somos salvos. Agora, isso acontece em três tempos. Essa fé que nos dá a salvação, ela acontece em três tempos porque nós fomos salvos, nós somos salvos e nós seremos salvos. Essa fé opera da seguinte maneira: a gente é salvo do nosso passado, dos nossos pecados, porque em Cristo Deus nos perdoa de tudo que nós fizemos, mas também no presente nós somos salvos dessa nossa natureza pecadora, dessa vontade que a gente tem de transgredir a lei. Então, pelo Espírito Santo, nós somos capacitados a viver uma vida no presente como Deus quer, e nós seremos salvos pela fé, porque um dia Cristo voltará e nós estaremos na vida eterna, no céu. Então tem essa dimensão do passado, do presente e do futuro, mas eu sei, meu irmão e minha irmã, que está ouvindo essa mensagem, vendo, que a fé não é fácil de entender. Ela é dom de Deus, é algo que nos é dado pelo Senhor, mas não é fácil, porque embora Deus nos dê, a gente também nutre a nossa fé. A gente participa fortalecendo a nossa fé. Fé é um negócio difícil de explicar, porque às vezes você vê fé em lugares e em pessoas improváveis. A fé não costuma respeitar limites, sobretudo da nossa racionalidade. Então, quando a gente pensa com a razão, a gente consegue se afastar da fé, porque a fé ela é além do que nós conseguimos pensar com a razão. Eu gosto muito da expressão pelos olhos da fé. Não sei se você já ouviu, provavelmente já. Tem uma canção que eu canto aqui nessa igreja há mais de 30 anos, Pela Fé eu contemplo, e aí fala assim, que pelos olhos da fé eu vejo Jesus enxugando todas as lágrimas, o homem de branco. Esses olhos da fé, eu gosto dessa expressão, porque os olhos naturais não conseguem enxergar, como a gente disse lá em cima, as coisas que são fato. Os olhos naturais não conseguem ver tudo, mas pelos olhos da fé, sim, a gente tem certeza do que espera e convicção daquilo que a gente não vê. E hoje eu quero contar uma história de fé para vocês. Uma história de fé que vai alimentar e nutrir a nossa fé. E essa é a história de uma prostituta chamada Raabe. Quem prestou atenção no texto que o reverendo Juninho leu, lá de Tiago capítulo 2, fala da prostituta Raabe. Eu quero contar a história dela para vocês. Mas antes tem que ter um contexto, né? Para não já chegar na história de Raabe. Vocês devem saber que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então Abraão, Deus tirou ele da terra dos seus pais e levou para a terra prometida, para a terra santa. E lá ele se estabeleceu e cresceu e teve seu filho Isaac, que também cresceu e se estabeleceu. E ele teve o seu filho Jacó, tudo lá na terra santa. Mas quando chegou no tempo de Jacó, houve uma seca muito grande e uma fome muito grande. E Jacó, com todos os seus filhos e toda a tribo, teve que sair da terra prometida e ir para o Egito, porque o Egito tinha provisão de Deus lá, por conta do filho dele, José. É uma longa história, mas eu sei que esse povo ficou lá no Egito, e lá no primeiro momento não, mas logo depois foi escravizado pelos egípcios, e ficou muitos anos escravo no Egito, até que, através de Moisés, eles saem do Egito,
em direção ao deserto e em direção de volta à terra prometida, a terra que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. E se você conhece as histórias bíblicas, você vai saber que foi nesse tempo com Moisés no Egito que Deus enviou 10 pragas. E a última dessas pragas é o que nós vamos celebrar no domingo que vem, a Páscoa. Foi o que Cristo também estava celebrando naquela quinta-feira santa. Está começando essa semana, porque essa Páscoa significa passagem, e era a passagem por cima de todo o povo, e diz a Bíblia que Deus tinha dito que quem tinha o sangue de um cordeiro aspergido no umbral das casas, não ia acontecer nada, mas quem não tinha o sangue desse cordeiro, o primogênito ia morrer, e foi assim, todos os hebreus, todo o povo de Deus tinha o sangue do cordeiro no umbral da sua casa, mas os egípcios não tinham, e essa 10ª praga, quando houve a passagem, a Páscoa, os primogênitos dos egípcios todos estavam morrendo, falecendo, inclusive o primogênito do faraó, e o povo judeu, os hebreus na época, não estavam todos bem, ninguém tinha morrido, e por conta dessa última praga, o faraó disse, não, deixa esse povo sair daqui. E esse povo sai com Moisés para o deserto, e tem também uma outra passagem, uma outra Páscoa importante, que é a passagem pelo Mar Vermelho. Ele estava indo para o deserto, e o mar estava no caminho, o faraó tinha se arrependido, vinha atrás para matar o povo que estava indo para o deserto, mas Deus então faz Moisés com o povo atravessar, passar pelo Mar Vermelho, e aí vai para o deserto, passa muitos anos no deserto, e aí eu estou fazendo essa história encurtando para você. Depois de Moisés, então, Deus levanta o seu sucessor, chama Josué. E agora a gente está chegando bem pertinho da história de Raabe. Porque Josué foi o homem que Deus levantou para ser o sucessor de Moisés, que ia tirar o povo do deserto e então entrar de volta na terra prometida, a terra que Deus tinha prometido, onde viveu Abraão, Isaque e Jacó. Então Josué foi esse homem que atravessou o Rio Jordão com o povo e começou a reconquistar a terra. O que acontece é que aquela terra, quando eles estavam no Egito durante tantos anos e no deserto durante tantos anos, ela foi habitada por outras pessoas, por outras nações, outros povos. Então Josué, quando voltou para a terra prometida, precisou batalhar muito, precisou guerrear para reconquistar militarmente a terra que Deus então tinha prometido e tinha vivido com os patriarcas, com Abraão, com Isaque. Então eu quero que você pense agora nessa história, tente se ambientar nessa história, o povo todo acampando no deserto, atravessa o Jordão e começa a guerrear com um povo, com outro povo, para reconquistar a sua terra, e Deus dava vitória a Israel. Reis estabelecidos, fortes, sucumbiam a um povo nômade, um povo que acampava pelo deserto, porque Deus era com eles. Então todas as nações da terra começaram a ficar impressionados com o Deus de Israel, porque quem era aquele povo que passou 40 anos no deserto e que acampava e que conseguia ganhar todas as batalhas, todas as guerras, reconquistando a terra prometida, só acontecia porque o Deus de Israel. Então todo mundo conhecia a fama do Deus de Israel. E chega um momento que Israel está acampado perto de uma cidade antiquíssima, uma das mais antigas do mundo antigo, Jericó. E essa cidade era grande, murada, tinha um muro, era impenetrável por conta dos seus muros, uma cidade muito forte, com um povo forte, com reis. E Israel está lá com Josué, pronto para enfrentar Jericó, sendo que o rei de Jericó e o povo de Jericó estavam morrendo de medo. Muito embora tivesse com a cidade murada e tivesse exército, eles ouviam falar de tudo que Deus estava fazendo e de como Israel tinha ganho de outros reis, tinham ganho outras batalhas, e eles estremeciam com medo do Deus de Israel. Então este é o contexto. Israel acampado perto de Jericó, Jericó uma cidade murada, o povo morrendo de medo do Deus de Israel. E essa história que eu estou contando agora está lá no livro de Josué, no Antigo Testamento, no capítulo 2. O reinado em alerta, o povo apreensivo. Então Josué tem uma ideia. Josué capítulo 2 em diante.
Josué diz assim: antes de atacar Jericó, eu vou mandar 2 espiões, 2 espias. E ele destaca 2 homens para irem a Jericó, para ver o muro, ver a espessura, ver como é que funcionavam as coisas, se preparando para a invasão, se preparando para uma batalha. Ele manda 2 espias. E a Bíblia diz que esses espias chegaram, entraram na cidade, e o lugar que eles encontraram para pousar foi a casa de uma prostituta, a prostituta Raabe. E essa casa dessa prostituta, talvez tenha sido o único lugar possível para esses 2 espias pousarem, ficava em cima do muro, desse grande muro do Jericó. Numa das partes do muro era a casa dela, e ela então recebeu esses 2 espias, e lá chegando, nós não sabemos a conversa, não sabemos o contexto, mas nós sabemos que Raabe resolveu ajudar os espias, resolveu ajudar o povo de Israel, mesmo ela sendo cananeia, mesmo ela sendo de Jericó. E ela fez isso, ela correu riscos, porque ela escondeu os espias. Num certo momento, desconfiado, o rei de Jericó mandou ir lá na pensão dela, na casa de Raabe, para trás daqueles 2 homens, e quando chegaram lá, ela disse: não tem ninguém aqui, eles já saíram. Mas era mentira. Raabe tinha escondido os 2 espias no eirado da sua casa, que ficava sobre o muro. E ela não só escondeu esses espias do rei de Jericó, porque confiava na fama do Deus de Israel, ela fez um acordo com esses espias, ela pegou eles e devolveu eles pelo muro, com uma corda vermelha de escarlate. Eles desceram o muro, já que a casa dela era pelo muro, desceram com essa corda vermelha, mas para que eles pudessem voltar para Israel. Então ela conseguiu uma fuga, um escape para eles, para esses 2 espias, correndo muito risco. Mas antes de fazer isso, ela fez um acordo com esses espias. A Bíblia diz que Raabe chegou para esses espias e disse assim: olhe, eu sei que vocês vão vir invadir Jericó, mas eu lhes dei cobertura aqui, eu escondi vocês do rei de Jericó, e eu quero fazer um acordo com vocês. No dia que vocês invadirem, me poupem, a mim e a minha casa. E esses espias então fizeram esse acordo com Raabe, disseram: não se preocupe, no dia que a gente vier invadir esse lugar, você e a sua casa, quem estiver nesse recinto, será poupado. Eu não posso me comprometer com quem não está aqui nesse recinto, porque é guerra, no meio da guerra vai matar tudo. Agora, quem estiver aqui na sua casa vai ser poupado. Fizeram outro acordo, disseram: olha, agora a guerra é muito grande, são muitos guerreiros, eu não tenho como me responsabilizar, como é que eles vão saber? Então faça o seguinte, Raabe, mantenha essa corda vermelha pela qual a gente vai descer agora, essa corda de escarlate, mantenha ela firme aqui, porque nós vamos dizer aos guerreiros de Israel: quando forem lá, onde tiver uma corda vermelha, ali não ataca, quem tiver naquela casa está protegido. Fizeram esse acordo, dito e feito, eles conseguiram fugir pelo muro, voltaram para o acampamento de Israel e contaram tudo o que tinha acontecido. Josué então pegou o povo e se preparou para a invasão de Jericó. Raabe, por sua vez, cumprindo a sua parte no acordo, pegou os seus familiares, os seus parentes, botou todo mundo dentro da casa dela, manteve a corda de escarlate que estava lá, para que todos eles pudessem ver quando começasse a invasão. E numa história fantástica e linda, Deus dá a vitória de Israel sobre Jericó, mas uma vitória onde não precisaram derrubar os muros. Eles deram voltas, 7 voltas ao redor do muro, e na 7ª volta tocaram as trombetas e o muro caiu. Deus derrubou o muro de Jericó e a cidade então ficou indefesa. Israel conquistou a cidade, ganhou a guerra, cumpriu a sua palavra, porque Raabe e os seus parentes, a sua família foram poupados daquela destruição e voltaram para o acampamento de Israel. Raabe, quando chegou em Israel, inclusive se casou com um dos líderes de Judá, Salmão. E essa é a história linda e maravilhosa da prostituta Raabe. Eu amo essa história. E com ela eu queria fazer algumas reflexões rápidas nesse domingo de Ramos. E a primeira reflexão que eu quero trazer, depois de ter contado essa história, que nos livros e nos filmes é muitíssimo emocionante, é que Deus quer cuidar do seu futuro. Deus quer resolver o seu passado e Deus quer cuidar do seu futuro, transformar o seu futuro.
Pense comigo que Raabe era uma mulher, num tempo em que mulher não era nem contada em recenseamento, uma época patriarcal, machista, difícil para as mulheres. E ela era uma mulher. Mais do que uma mulher, ela era uma prostituta. As prostitutas eram realmente muito desprezadas. Ela é citada na Bíblia, Raabe, 8 vezes. E das 8 vezes que ela é citada na Bíblia, 5 vezes os escritores fazem questão de lembrar disso. Raabe, a prostituta. No texto que lemos de Tiago, no Novo Testamento, diz exatamente isso. Raabe, a meretriz. Ela era uma mulher e prostituta, mas a sua fé fez toda a diferença. Por causa da sua fé, ela se tornou uma mulher abençoada e foi poupada da morte e da destruição. Muito mais do que abençoada. Ela foi uma mulher abençoada e usada por Deus, porque Deus usou ela para dar a vitória a Israel, a conquistar Jericó. Muito mais do que abençoada e usada por Deus, ela se tornou uma mulher redimida, porque ela era uma prostituta em Jericó e tornou-se esposa em Israel. A Bíblia diz que ela era esposa de Salmão, um líder da tribo de Judá, e Deus deu a ela filhos. Mais do que abençoada, usada e redimida, Raabe foi muito honrada. Veja que coisa linda. Em Hebreus capítulo 11, eu já li o texto que fala da fé, o conceito de fé de Hebreus 11. Nesse mesmo capítulo de Hebreus 11 fala os heróis da fé, de Abraão e de todos os grandes homens de Deus que são considerados heróis da fé. Nós chamamos a galeria dos heróis da fé. Adivinha quem está nessa galeria dos heróis da fé? Raabe. Raabe está lá, Hebreus 11:31. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Veja só que passado e que futuro. Não só abençoada, usada, redimida e honrada. Essa não foi a maior honra que ela recebeu de estar na galeria dos heróis da fé. Eu vou contar para vocês agora a maior honra que ela recebeu. Ela, depois desse rebuliço todo que aconteceu por conta da sua fé operosa, ela fez parte da genealogia de Jesus. Porque a Bíblia diz que ela teve um filho, e esse filho gerou outro filho, que gerou outro filho, e que gerou o rei Davi, e que gerou outro filho, Salomão, e que gerou outro filho, Roboão, e que gerou outro filho, que gerou outro filho, que gerou Jesus. Ou seja, a prostituta Raabe está na genealogia de Jesus. Isso está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 5. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz gerou Rute, Rute Obed, Obed Jessé, Jessé Davi, e por aí por diante. De uma prostituta a estar na genealogia de Jesus. Que coisa linda. É uma esposa amada. É assim que Deus faz, meus irmãos. Nesse domingo de Ramos eu quero pregar isso. Deus transforma, redime o nosso passado para resolver o nosso futuro. Em Cristo nós somos novas criaturas, as coisas velhas passaram e tudo se faz novo. As pessoas chamavam Raabe de prostituta. E agora eu quero saber, as pessoas chamam você de quê? Do que é que já lhe chamaram? De que nome? Quais as acusações que já foram feitas a seu respeito? Talvez você já tenha sido chamado de prostituta. Ou talvez você tenha sido chamado de derrotado. Talvez lhe chamem de infeliz. Lhe chamem de safado, de orgulhoso, de mentiroso, de explosivo, de ladrão. Pode ser que alguém diga que você é preguiçoso, ou que você não vai dar nada para a vida. Eu não sei quais são os seus pecados do passado, não sei quais são os pecados do presente, mas eu sei que pela fé, Deus pode e quer redimir o seu passado, mudar o seu futuro, como Ele fez com Raabe. Ele transforma e faz maravilhas. Amém? Eu fico pensando numa coisa, mas aí é imaginação minha, isso não está na Bíblia. Eu fico imaginando que alguém que morava em Jericó, conhecia Raabe, a prostituta, mas por conta do comércio, teve que fazer uma longa viagem para o Oriente. E viajou para o Oriente, e ficou lá viajando, passava-se muito tempo, naquela época não tinha avião, não tinha trem, as viagens demoravam dias, meses, anos. E aí esse camarada voltou do Oriente com coisa para vender,
E quando chegou, cadê Jericó? Não existe. Israel está agora tomando conta da terra. Ele, eita, morreu todo mundo que eu conheci em Jericó. Eita, todo mundo não, eu conheço aquela mulher. Quem é aquela mulher? Aquela é Raabe, não era prostituta? Não, agora é princesa de Israel, agora é casada com Salmão. E eu fico imaginando esse cara que viajou e voltou, não estava entendendo mais nada, ele deve ter olhado para ela e deve dito assim, oxe, quem te viu e quem te vê, de prostituta para esposa, de rejeitada para honrada. Eu não conheço você, mas eu me conheço. Conheço o ser humano caído e pecador. E eu quero profetizar na sua vida agora de tarde. Eu quero dizer para você que alguém um dia vai olhar para você e vai dizer quem te viu, quem te vê. Logo você não era assim, a sua fama não era essa, a sua imagem não era essa, a sua reputação não era essa. Mas vão olhar para você e vão dizer, olha o que Deus tem feito. Quem te viu, quem te vê. Amém? Agora, tem o seguinte. Raabe tomou uma atitude. A fé de Raabe mudou a sua vida, mudou a sua história, mudou o seu futuro, porque ela tomou uma decisão, ela tomou uma atitude. Ela acolheu os espias, escondeu os espias, devolveu sobre os muros, correu riscos. Ela morava em cima do muro, mas não ficou em cima do muro não. Ela se posicionou, ela tomou uma atitude. A fé de Raabe não era uma fé de boca, não era uma fé confessional, ela era uma fé mais do que confessional, era uma fé comportamental. Ela se comportou de acordo com sua fé. A fé é salvífica, a fé que é dom de Deus, que opera a salvação, é graça pura, dom de Deus, favor imerecido de Deus. Mas o texto que lemos da carta de Tiago, capítulo 2, diz que a fé sem atitudes é morta. O texto que nós lemos diz no versículo 21 que Abraão tinha fé. Mas a fé de Abraão não era só de boca. A fé de Abraão era uma fé que dava a ele a disposição de sacrificar o seu próprio filho. Graças a Deus não precisou. Mas ele estava disposto a se comportar de acordo com a fé que ele professava e confessava. E por isso, por essa atitude, a sua fé era evidenciada e foi-se imputada por justiça. E esse mesmo texto, além de falar de Abraão, fala de Raabe. E diz no versículo 25, Raabe não teve só fé de boca, mas a sua fé foi evidenciada pelo seu comportamento, demonstrada pelas suas atitudes. Meu irmão e minha irmã, você que está aqui comigo hoje nesse culto, ou você está vendo online em qualquer outro momento, a sua fé, será que ela é só de boca? Será que ela é só confessional? Será que todos sabem da sua fé? Ou será que a sua fé é uma fé de boca que não corre nenhum risco, que não tem nenhum compromisso, que não tem nenhum posicionamento? Será que você é aquela pessoa que fica em cima do muro? Em tempos de pandemia e de Covid, muita gente buscou a Deus. Hospitais lotados, doença, desemprego, economia. Então o que eu vejo de gente confessando fé, pedindo a Deus proteção, pedindo a Deus cura, no desespero, a gente pede a tudo, pede a Deus cura, pede a Deus suporte, pede a Deus tudo. A pergunta é essa fé que a gente tem para pedir para ficar curado, essa fé que a gente tem para pedir para receber uma bênção, para receber sustento, provisão, será que essa fé é demonstrável pelas nossas atitudes? Será que essa fé é demonstrada por algo que opera e que evidencia a nossa fé? Será que já não é tempo de você colocar a sua fé à prova com atitudes, com posicionamentos como fez Raabe? Eu creio que sim, eu creio que sim. Essa é a palavra de Deus para o meu coração e para o seu coração. Mas antes de terminar essa mensagem, eu quero ainda dizer algo que eu acho muito importante, que é que a fé de Raabe fez esse rebuliço tão grande na vida dela, no seu passado redimido, no seu futuro cheio de honra, cheio de atitude, cheio de posicionamento, mas mais do que isso, essa fé teve o condão de abençoar não só ela, mas de lambuja todos os seus parentes. De lambuja todos os seus familiares foram abençoados, impactados pela fé dela. Eu não sei porque a Bíblia não conta, mas provavelmente esses parentes ou familiares, muitos deles a repeliam e a rejeitavam, porque ninguém queria ser parente de prostituta. Mas foi essa prostituta cheia de fé que esta fé teve o impacto de salvar a vida deles.
E de repente você está aí querendo uma bênção para a sua família, querendo uma bênção para a sua parentela. E eu quero dizer a você que isso pode sim acontecer, porque aconteceu com Raabe. A fé dela não só a abençoou, mas teve impacto na sua casa, que também foi salva. Como é que você vai ser lembrado daqui a algum tempo? Eu sei que a forma como você vai ser lembrado pode e vai respingar também nos seus familiares, nos seus parentes, e Deus queira que respingue de forma positiva, como foi com Raabe, e a bênção de Deus vai estar sobre você e a sua casa. Amém? Já disse que Páscoa é passagem, comemoração dessa passagem da 10ª praga, mas no Novo Testamento, em Cristo, essa Páscoa é mais importante. Essa Páscoa, o sangue dos umbrais das casas no Antigo Testamento, agora em Cristo, virou o sangue dele. Jesus era o Cordeiro de Deus, que teve o seu sangue derramado e que tirava o pecado do mundo e tira o pecado do mundo. Nós, pela fé, revestidos do sangue de Jesus, também somos salvos para a vida eterna. Fazemos essa passagem pela sua ressurreição, que celebraremos domingo. Toda a Bíblia é sobre isso. Toda a Bíblia é sobre essa redenção pelo sangue de Jesus, essa história da redenção que culmina na ressurreição de Jesus. E eu quero dizer a vocês que no episódio de Raabe não é diferente. Aqueles homens hebreus precisavam de um sinal do acordo, da aliança que tinham feito com Raabe de poupar ela e os seus familiares. Sabe qual foi o sinal? Sabe qual foi o símbolo dessa aliança? Uma corda vermelha, uma corda de escarlate, a cor do sangue. A cor do sangue, o sinal da fé de Raabe era o sangue, era a cor vermelha. No Egito a morte passou e os primogênitos dos hebreus viviam. E em Jericó a morte passou, mas por conta do sangue vermelho daquela corda, daquele sinal, daquela aliança, a vida de Raabe e da sua família também foi poupada. Tudo aponta para Jesus, para o sacrifício de Cristo no Novo Testamento. E o que no Antigo Testamento foi antecipação, em Cristo foi cumprimento, para nós hoje é sacramento. E nós estamos nos preparando para celebrar a Eucaristia, o sacramento da nova e eterna aliança do sangue de Jesus que nos reverte. Amém e amém. Irmãos, eu vou fazer um negócio hoje que eu nunca faço. Eu não acredito que eu até tenha feito aqui na igreja. Se eu fiz, foi 1 ou 2 vezes há muitos anos. Não é meu costume fazer, mas hoje eu quero fazer. Hoje o Espírito Santo me anima a fazer. Eu quero fazer um apelo aqui, nesse final de mensagem. Para você que está aí ouvindo essa mensagem e quer deixar o seu passado, quer receber o perdão e a redenção de Deus, como aconteceu com Raabe. Você que já foi chamado ou chamada de prostituta ou de qualquer outro nome e que o seu pecado já pode ter evidenciado na sua vida, mas você quer se livrar disso, quer deixar o seu passado para trás, quer deixar o seu pecado na cruz, para receber aquela palavra de Deus que diz: dos teus pecados eu jamais me lembrarei. Se você quer deixar esse passado para trás, esse apelo vai para você. E eu quero que você faça o seguinte: se você estivesse aqui na igreja, eu ia dizer para você vir aqui na frente para eu orar por você, mas você não está aqui na igreja. Mas eu quero que você faça algo. Se você estiver sentado, levante. Se você estiver deitado, se sente. Se você estiver deitado, ajoelhe. Faça alguma coisa. Tome uma atitude agora onde você está. Mas saia do seu lugar numa atitude ativa, porque eu quero orar por você, para o perdão dos seus pecados. De repente, você não está preocupado com o seu passado, mas você está preocupado com o seu presente, quer tomar uma atitude como Raabe tomou, não quer ter uma fé só de boca, mas precisa do Espírito Santo, porque com a sua própria força você não consegue dizer aquele não, que eu não sei do que eu estou falando, mas você sabe do que Deus está falando. Você precisa dar um não e não consegue, e precisa da ajuda do Espírito Santo. Eu quero orar por você. Então saia do seu lugar, sente, fique em pé, ajoelhe, faça alguma coisa, porque eu quero orar por você. De repente você precisa da bênção de Deus sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre a sua parentela. Você não vê o impacto da sua fé e da sua espiritualidade naqueles que lhe rodeiam, e você quer essa aliança com o Senhor para abençoar você e a sua casa. Saia do seu lugar, faça alguma coisa onde você estiver.
Na minha cabeça você está vindo agora aqui em direção do altar. E eu quero orar por você. Amém? Vamos fazer isso agora, vamos orar. Curve sua cabeça, feche os seus olhos, toma uma atitude ativa e vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua palavra nesse domingo de Ramos. Obrigado pela animação do teu Espírito Santo a transformarmos a nossa vida. Deixar o nosso passado para trás, perdoado. Derrama sobre nós o dom da fé. Faz essa obra de redenção, Senhor, de transformação. Muda a nossa sorte, muda a nossa história. Muda como as pessoas nos veem. Imprime o teu caráter em nós, para que todos aqueles que nos veem, vejam a tua face em nós. Espírito Santo de Deus, eu oro agora, profetizando na vida de todos aqueles que estão vendo, que verão essa mensagem pela internet. Os enche e os fortalece para que tomem atitude, Senhor. Ajuda quem precisa dizer sim a dizer sim. Ajuda quem precisa dizer não a dizer não. Ajuda, Senhor, a se posicionarem, a saírem de cima do muro. Faz isso, Senhor, numa força que nós não temos, mas vem de Ti. E por último, Pai, eu oro pedindo que o impacto dessa obra que Tu estás fazendo no nosso coração seja maior do que nós mesmos, mas se espalhe e impacte a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela. É nessa fé, como Raabe, que nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês. Até domingo que vem, que é o domingo da Páscoa. Amém.